Olá, bom dia. Bem-vindos novamente ao meu canal. Este review vai ser feito em português. Já tive vários pedidos mesmo na França, Brasil e na Itália para fazer os vídeos em português. Se calhar vai ser a partir de hoje que vou começá-los a fazer em português então. No entanto, vou continuar a pôr as legendas em várias línguas. Se houver alguma que vocês não encontrem, por favor deixem nos comentários que eu, assim que puder, vou introduzi-las. Hoje vamos fazer o review desta serra. Esta serra de esquadria, de meia esquadria, a qual desliza. Isto é uma serra da marca Enel e eu comprei-a no Leroy Merlin muito barata, 110 €. Imagino que isto seja à volta de 400 e qualquer coisa reais. Esta serra veio com o... eu vou mostrar com esta outra câmera. Traz o banquinho para ela, a bancada para ela. No entanto, esta bancada é um bocadito baixa. Para mim deveria ter pelo menos mais 20 a 30 cm de altura. Ela tem as pernas são furadas, tem um pequeno furo. Para mim será o ideal a parafusar uma base com algumas pernas e regular a altura de cada uma. No entanto, como eu já referi em vídeos anteriores, eu vou nesta, assim que possível vou fazer um armário aqui atrás para esta serra. Há alguns na internet, para mim o melhor foi o do J-Bait, se não me engano. Podem ver o canal dele, ele é muito bom nestes trabalhos e fez um armário muito bom para a serra e eu provavelmente vou fazer um idêntico. Este tipo de serra é necessário ajustá-la a forma da compra. Provavelmente as marcas DeWalt, Bosch, Makita e outras idênticas provavelmente não terão de fazer estes ajustes, já viram devidamente ajustadas. No entanto, esta é necessário fazê-lo. Continuando a falar da serra, esta, além de barata, em relação a todas as outras que eu conheço, deve ter sido a mais barata que eu arranjei no mercado. Esta traz um disco de 254 mm, o que é muito bom. Permite um corte em maior profundidade, com maior profundidade, e corta até 31 cm. Consegue fazer um corte até 31 cm. Se virem os meus vídeos, eu tinha aquela DeWalt já com vários anos, é muito boa, funciona muito bem. Em relação a esta, a grande vantagem é o soft start, o arranque lento que ela tem. Esta é imediata, a rotação, o que torna a serra muito brusca a trabalhar no início. O soft start será melhor, no entanto, pelo preço foi excepcional. Já agora, esta é o modelo é TC SM2531. 25 é os 250 de disco e 31 cm de corte. Barra 1. Esse será o modelo exato desta serra. Vamos passar então à parte dos ajustes. Primeiro temos que ajustar esta paralela. Tudo isto que eu estou a fazer com a serra desligada, ela não trabalha. Vou mostrar aqui. Ela tem laser, uma laser provavelmente já se consegue ver qualquer coisa. Esta qualidade não se consegue. Se talvez o esquadro está ali encostado, conforme a serra vai deslizando, vai ser bastante esquadro, ou seja, ela está fora do esquadro. Aqui uma situação que é para cortes a 45 graus ou 30, desta maneira, esta paralela tem que ser afastada e ajustada. Para que não haja, para que a serra não toque. Desta maneira consegue-se um corte mais limpo e mais preciso, mais apoio para o material que está.
O ajuste desta paralela é feito através deste parafuso. Será um ajuste fácil de fazer, isto não tem muito movimento. Vamos desapertar o parafuso. Se tiver que fazer um bocadinho mais de ajuste, terei que ir ao outro lado. No meu caso, terei que empurrar a paralela para trás. Vamos tentar ajustar a paralela de maneira que fique os 90 graus exatos. No meu caso, teria que chegar esta para trás. Vamos ver agora como está. Segurar a proteção em cima. Não esquecer a serra desligada, a tomada principalmente. E vamos ver agora como é que ficou. Agora já está. Exato, a serra encostada sempre ao escolar. E agora será necessário ajustar os 90 graus na vertical. Nas instruções dizem para fazer desta forma, com o esquadro, e ajustar para ver quão paralelo está ao disco. Eu vou fazer de forma diferente. Eu tenho este aparelho que mede o ângulo eletronicamente. Este aparelho é magnético, ou seja, vou fixá-lo aqui à serra. Aliás, vou fixar do outro lado para que possam ver. Ele terá que estar nos 90 graus exatos. No meu caso, neste momento estamos 89,50. Claro que isto estamos a falar de meio grau de diferença. Vamos estar aqui 90 graus. Vou ajustar agora os 45. Está nos 38, vamos ajustar. Isto é que tem que estar muito mais apertado no parafuso. Está bom, 40 centímetros. Após isto, poderão ajustar este ponteiro da maneira que entenderem para uma melhor precisão, para conseguir controlar melhor os ângulos. Mas para mim, 45 graus. Vou desligar o laser que está aqui a interferir com a câmera. Como podem ver, para mim está bom. Este parafuso aqui será para bloquear o corrimento da serra, para trabalhar com ela fixa. Para trocar o disco, temos este botão aqui para bloqueia o disco. Vamos agora passar talvez para a utilização da serra. Vamos ouvir o barulho da serra para verem que é bastante brusca a trabalhar. O soft start ia ser bastante melhor nela. É bastante barulhenta nesse sentido, mas vamos comparar com a minha DeWalt. Vou arrancar esta. É muito mais silenciosa. Ora bem, vamos lá fazer o teste então, no primeiro corte. Com este pedaço de carvão vou cortar só, a parar só mesmo para frente. Vocês vão ver como fica. E vão perceber porque é que, no meu entender, se deve substituir esta parte e se calhar arranjar uma parte aqui, um apoio nesta paralela para ter mesmo apenas a largura da serra. O corte é bastante bom.
Como podem ver, as faces onde a serra começa a cortar ficam bem. Esta será a parte de cima, também não está má. Agora a parte traseira, veja como é que fica. Com estas farpas aqui todas, que não é que seja isto problemático, mas se quiserem um corte mesmo limpo, convém se calhar ter uma base aqui, sem qualquer espaço aqui a não ser o espaço do corte da serra. Vamos fazer um corte mais longo. Vou utilizar esta peça e vou-vos mostrar como eu habitualmente utilizo estas serras. Eu, por norma, opto por não fazer o corte na totalidade. Opto por não fazer este corte na totalidade, a totalidade da profundidade no início, para que ela fique com as duas faces limpas. Vamos ver como é que ficou o corte. Como podem ver, na parte de cima ficou limpo o corte, sem qualquer rebarba, e na parte de baixo exatamente igual, sem qualquer rebarba. Ou seja, a peça fica limpa dos dois lados. Vamos agora tentar fazer um corte a 45. Para fazer o corte a 45 tenho que recuar a paralela, esta parte de cima da paralela. Como podem ver, ela está arrancada. Os 0, os 30 graus para cortes a 30 e para cortes a 45. Vamos tentar o corte num bocado de carvalho. É um corte limpo. Estou muito contente com esta serra, no entanto ela faz muito pó. Esta serra, embora tenha o local para engatar aqui a aspiração, como podem ver aqui, isto não funciona a 100%, aqui, aliás, funciona se calhar a 50%. Comparando o preço com a qualidade que ela tem, é mesmo excelente, é mesmo muito bom. Apenas mais 2 ou 3 coisas acerca desta serra. Para regular aqui o ângulo, muito simples, basta aqui uma volta, uma ou 2 voltas nesta manivela, carregar no botão e ela gira facilmente. Neste caso, para os 45, onde ela irá engatar, e depois aperta-se isto novamente para bloquear. Esta serra é de carvões, muito fácil acesso aos carvões para substituir, tem que ser limpos ou substituídos de vez em quando, não com muita frequência, mas principalmente quando se começar a ver muita faísca, será necessário a limpeza ou a substituição dos carvões. Esta serra traz com ela um disco com 60 dentes, o que já é ótimo para fazer cortes limpos, para fazer cortes precisos. A serra tem ainda este coletor de pó para utilizar aqui. Como já disse, não é que seja muito prático, reduz bastante alguma coisa, metade pelo menos a propagação do pó, principalmente para a limpeza aqui deste eixo. Espero que tenham gostado deste review. Não se esqueçam de inscrever no canal e deixar um like. Se tiverem alguma questão ou alguma coisa que queiram dizer, por favor deixem nos comentários que eu, assim que possível, vou responder.